E aí pessoal, nem vi vocês aí. Papinho chato pra caramba, de todos os youtubers do Brasil. Então pessoal, eu trouxe um drogado hoje no canal de novo, que tá sempre nessa posição de Zé Droguinha. Bruno, que é um parceria meu antigão, já apareceu em outros vídeos antigo do canal. Quando eu postar o vídeo, eu vou até botar na descrição ali o primeiro link que tiver, vai ser o primeiro vídeo que o Bruno apareceu, e também foi o último que só apareceu em Recomendo não assistirem. Então pessoal, eu falei no vídeo do Coco, dos 5 Caldas, que eu ia trazer alguém pra gravar um vídeo comigo sobre ele. Só que eu ia conversar com essa pessoa ainda pra ver se ela ia fazer um vídeo comigo, mas como eu tava na incerteza, falei com o Bruno, assim que eu postei o vídeo, eu já falei com o Bruno e o Bruno aceitou. Já tava tudo Certamente era essa pessoa? É, já tava tudo nos trâmites. E eu ainda tô gravando aqui na vila, perto da minha casa. A casa dele é questões de quadras da minha casa, que a gente saía pra fazer as coisas. Mas enfim, parte pro vídeo, porque a gente já, daqui a pouco a gente começa a falar sobre a nossa história, que não é muito dizer. Então pessoal, a gente vai falar sobre o Kurama, nosso famoso Kyuubi, Nine Tails, famosinho aí, das drogas. Quer começar falando alguma coisa, Bruno? Eu vou no teu embalo. Ah, meu embalo é muitas coisas. Então, gente, Kurama, pra quem não sabe, é a raposa de 9 caudas que estava selada dentro do Naruto desde que ele nasceu. Quando o Minato selou nele quando ele era pequeno, pra proteger Konoha e também pra fazer todas aquelas coisas dadas que o Hokage tem que fazer pra proteger a vila e tudo mais, e se apoia de todo mundo e tal. O cara tem que proteger a vila, porque esse é o jeito ninja deles. O Kurama, ele é uma raposa, como eu já falei no início do vídeo, né? Obviamente. De pelagem laranja, com os olhos vermelhos, com os detalhes escuros na volta, meio que puxando para a orelha a parte escura. O Kurama geralmente ele usa o estilo vento e o estilo fogo em algumas poucas ocasiões, mas geralmente vê ele mais usando o estilo vento por causa do Naruto, que usa o estilo vento bastante, como Rasengan, Futon Rasen Shuriken e assim vai. Naruto já, ele conseguiu mudar um pouco, distorcer um pouco aquele jeito do Kurama que ele tinha de ódio, que o Kurama era odiado, né? Ele amoleceu o coração do Kurama, na verdade, né? É, que é aquele jeito do Kurama... Fez o Kurama de uma criatura com extremo ódio das pessoas para uma criatura que começa a ter um certo... afinidade. Um afeto, né, com o garoto. Começa a ter dúvidas sobre se ele vai cumprir, né, o prometido, e também pelo longo histórico do Naruto ser um garoto que cresceu sem os pais e tendo uma certa dificuldade de lutas ao caminho, ao longo da vida, o Kurama começou a se sentir, a se igualar ao Naruto, ter uma certa, como eu diria... Uma parceria. Uma parceria, mas ele ficou mais... ele começou a ter esse certo afeto pro Naruto porque ele se sentiu assim, nossa, ele tá passando por coisas que eu passei, digamos assim, né? Por ser uma criatura também odiada pela comunidade, né, de Konoha, né? Por ser chamado de demônio às vezes, né? A besta de 9 caudas. E o Kurama ele pegou e ele mesmo se declarou o demônio do ódio, o que odiava todo mundo, a besta de cauda mais superior, por causa que assim como eu já falei nos outros vídeos, algumas bichos tinham inveja dele pelo fato dele ser orgulhoso e ele ter a maior quantidade de caudas, que definiria a força e a quantidade de chakra que ele tinha. E a superioridade também, né? O Kurama ele já tinha, ele tinha aquela sabedoria, tipo, com aquele dali eu tenho que me preocupar um pouco, porque ele, tipo, o cara também é forte, tipo, uma Dada, assim, o 10 caudas, mas ele era orgulhoso, em relação aos irmãos dele, tanto que ele tinha uma grande rivalidade com o Shukaku, do Gaara, ou uma cauda, por causa que, né,
uma cauda, 9, vou meter, vou apanhar, já era. Já era, morreu. Faleci. E daí ele tinha uma grande quantidade assim de orgulho e raiva, assim, ó, tanto que várias vezes, quando o Naruto era criança, ele tentou controlar o Naruto pro Naruto sempre depender dele, sabe? Aproveitar do selo do Naruto enfraquecer, ou aproveitar do momento de raiva do Naruto pra poder soltar o ódio dele e descer o pau em todo mundo da vila e quem estivesse perto. E Kurama, tipo, é um dos meus preferidos entre as bijus por causa da história que ele tem, de toda a linhagem, cronologia que ele... Lembrando a parte do falar que ele aproveitava quando o selo ficasse fraco no momento que o Naruto soltasse o ódio, se não me engano, essa ocasião aconteceu 2 vezes, né? Uma contra o Orochimaru na ponte, contra o Orochimaru e o Kabuto, quando o Naruto vai atrás do Sasuke, isso lá em Naruto Shippuden ainda. E depois uma contra o Pain, quando o Pain supostamente mata a Hinata na frente do Naruto. Então são 2 ocasiões que o selo ficou fraco. O selo foi fraco e a Kyuubi aproveitou e... Tá saindo da Gelo Monstro! Tanto que nessa segunda ocasião, contra o Pain na vila de Konoha, que teve essa batalha, o Kurama, ele quase conseguiu se transformar por completo. Verdade. E quando se chegasse na 9ª cauda, ferrou. Tipo, pelo que eu tinha entendido da história, não ia ter mais volta. Considere esse morto, Naruto. Porque o Kurama ia dominar definitivamente. Mas que bom que chegou até a 8ª cauda, né? Ficou só já chegou o Kurama já no formato dele, só que não tava... Só em pele, só em carne, né? Não tinha pelo, não tinha nada. Ainda. Tanto que as transformações do Naruto, né, no Kurama... Basicamente são da 1 até a 4ª cauda só. A maioria da 1 até a 4ª. Só nessa luta contra o Pain que chegou até a 8ª. Quando chegou na 5ª cauda, que ele ficou com um jeito estilo do Bi. Chegou aquele jeito vermelho dele, já com o formato da... Não, na 4ª cauda já fica assim. Só que ele fica só com todo vermelho. Aquela ossagem dele que sai é na 5ª. É na 5ª. A 5ª já sai aquela parte de osso com revestimento, com proteção dele ali, já saiu do Kurama. Quando ele lutou contra o Orochimaru e o Kabuto, ele chegou até a 4ª só. Sim. E ficou só na parte vermelha, se não me engano. Isso, ele ficou todo vermelho. Aí contra o Pain ele chegou na ossagem. E quando eu vi aquele episódio, desceu o pau em todo mundo, disse, vai descer pauleiro em todo mundo. Daí eu ficava bravo por causa que o episódio acabava. E daí na época que eu tava assistindo, eu já tinha assistido tudo. Daí chegava nessa parte da batalha, eu tinha que esperar na outra quinta-feira pra chegar o novo episódio. Daí chegou uma época que eu desisti, esperei 3 meses pra poder ver, pra ter uma quantidade boa de episódio pra ver. Eu já não olho mais Naruto faz assim um bom tempo, né? Acho que desde a época do colégio não olho mais Naruto. Só uns episódios de Boruto que eu acompanho assim, mas uma e outra vez só pra ver o que tá acontecendo e já largo depois. Tá descendo o pau em todo mundo. E eu gosto bastante do Kurama por causa da cronologia e da linhagem da história dele, por causa que desde o primeiro, do clássico, dos primeiros episódios, até onde o Naruto teve o primeiro contato com ele lá, pra pegar um pouco do chakra pra invocar o Gamabanda, até o final da 4ª Guerra Ninja no Shippuden lá, que ele pegou e já dominou. Muita água. Que a relação entre os dois foi assim, extremamente muito bem construída, né? Qual é o nome do criador mesmo do Naruto que eu esqueci? Hasashi, né? Kishimoto. Hasashi Kishimoto. O cara conseguiu construir uma relação entre besta humano e besta de uma forma assim genial, sabe? É como se fosse, não digo marido e mulher, mas como se fossem irmãos, né? Uma relação entre irmãos, né? Que sempre estão se pegando no palco, brigando um com o outro, né? Tanto é que agora nesses últimos anos pra cá, do Naruto, o Kurama adotou um lado mais cômico, né? Alívio cômico. Mais engraçado. Ele começa a puxar mais lado de piada, começa a zoar o Naruto, começa a dizer assim, tu é idiota, tu é inconsequente.
Então ele adotou esse lado cômico logo depois que ele construiu uma aliança forte com o Naruto. Então eu acho que certamente, né, tem teorias e alguns fatos aí que Naruto supostamente vai morrer na sequência aí de Boruto e tal. E eu não sei como é que vai ficar se a Kurama, né, se o Kurama vai sair ou vai acabar ficando ali com o Naruto e morrer junto, não sei o que vai acontecer. Enfim, mas os dois ali com uma relação entre irmãos assim, ó, desde da guerra, né, que foi onde eles começou a construir mesmo o laço, né, porque do clássico até metade do Shippuden, eu acho, eles estavam... O Kurama não tava nem aí pro Naruto, né, tava tipo, dane-se, se ele bobear eu vou largar e vou destruir todo mundo e já era. Aí da metade do Shippuden pra frente até a Quarta Guerra, começou a vir começou a amolecer o coração dele, né? É porque é aquilo que o Naruto falava, né? Tipo, ou tu me engole, ou tu vai ter que me suportar, né? Isso aí. E o legal que eu falou até ali, que agora com esse lado mais cômico do Kurama, ele começa a puxar assunto, porque era sempre o Naruto que puxava assunto com ele. E ele começou a amolecer um pouco o coração de ódio dele, porque ele sempre tinha ódio de todo mundo. Era vou meter o ódio em todo mundo me tratou mal, eu sou a raposa demônio, eu sou a encarnação viva do ódio. Só que pelo fato dele sempre manter o pensamento negativo dele em relação às coisas e às pessoas, ele sempre tentou manter esse pensamento negativo, mas o Naruto, ele falou, Bruno, o Naruto ele pegou e sempre tratando ele com respeito, tratando ele de igual para igual, nunca tratando ele como uma besta, assim como um amigo. Ele começou a amolecer com o tempo, ele não foi tipo, eu sou teu amigo, não, eu quero, ele pensava tipo, qualquer deixa que ele dá, eu vou usar ele para destruir qualquer coisa que eu quero. Tanto que ele até se sentia meio mal, assim, ó, do Madara chegar perto dele no começo, né? Na Quarta Guerra Ninja. Quando o Madara tentou invocar o Kurama, ele se sentiu mal e pediu pro Naruto se afastar. É. Tanto preocupado com o Naruto, quanto preocupado com ele, né? E eu também tô bem curioso pra saber o que vai acontecer com ele se o Naruto chegar a morrer. O que vai acontecer, se o Kurama vai pro Boruto, se o Kurama vai morrer junto, o que vai acontecer? A minha teoria, e pode ser até fato mesmo, assim como a Himawari aderiu Byakugan da Hinata, é possível que o Boruto tenha conseguido alguns resquícios do chakra do Kyuubi. Não o Kyuubi em si, mas somente o chakra dele, né? Não especificamente o Boruto vai se tornar um novo Jinchuriki do Nove Caudas, mas ele possa ter adquirido pelo menos um pouco do chakra do Nove Caudas. Se bem, cara, que eu acho que esse fato vai bombar por causa que esses tempos atrás eu vi na internet que o Boruto teve parece uma parte de um episódio que ele ativa o manto da raposa. Ele fica com tipo um chakra vermelho em volta dele, como o Naruto lá no clássico. Eu falei, possivelmente que ele tenha adquirido um pouco do chakra da Kyuubi. Não necessariamente, dá pra se tornar o Jinchuriki por ele já ter um pouco do chakra, né? Mas... Ou a parte Yang ou a Ying do Kurama pode passar pra ele. É? Assim como ele foi dividido quando o Minato selou o Kurama no Naruto, né? Ficou dividido, pode acontecer a mesma coisa. Talvez na morte do Naruto, o Kurama pense em se dividir e parte dele fica com o Naruto e parte com o Boruto. É, por causa que foi ordem pra continuar o legado. Até no último episódio do Naruto, lá do Shippuden, foi uma ordem do Hagoromo o Kurama continuar com o Naruto pra poder manter esse laço entre Ashura e Indra. Que era entre o chakra do corpo e o chakra da visão que o Sasuke tinha. Que era pra manter esses dois laços que o Kurama ia manter todos as bijus vivas dentro dele. E daí, se isso morrer com o Kurama morrer... Basicamente o Naruto virou o Jinchuriki das Caudas, né? Porque ele tava com todas as bijus, né? Então se ele morreu o biju já era, acabou-se. É possivelmente que isso aconteça. Possível monte. Então pessoal, era isso que eu queria trazer. Quer falar mais alguma opinião? Não, eu tô quieto por aí. Não beleza. Fala metade do vídeo.
Deixe seu curtir, se inscreva, compartilhe o vídeo. Não, se eu curtir não, tem que falar bonito. Deixe seu like. Desculpa, cara. Então, pessoal, dá aquele joinha, se inscreve, compartilha o vídeo com suas parcerias, fãs de Naruto. Se eu falei... E outra coisa também, ativa o sininho porque o YouTube tá bugado e ele não vai te mandar notificação do vídeo caso tu é inscrito no canal, por exemplo, né? No caso dele, aqui inscrito no canal dele. Se tu não for inscrito no canal do cara, ativa o sininho, senão o YouTube não vai te mandar a notificação do próximo vídeo que ele lançar, né? Que seria esse? Que seria esse no caso. E o Ou próximo, não, né? Que daí tem mais 3 antes E os desse. próximos, então ativa o sininho, se inscreve no canal do cara, dá like e aí, é isso aí. Se a gente falou alguma besteira, os fãs de Naruto nos perdoem, que a gente também é fã de Naruto. Mas se a gente falou alguma besteira, vocês nos Eu sou perdoem. fã enferrujado. Deixe nos comentários alguma correção, alguma sugestão, algum xingamento, qualquer coisa. E é nóis.